As finais da Batalha do 100. Aqui só restou os melhores, só os mais preparados, os mais focados e os mais perspicazes. As semifinais tinham 20 competidores, que foram divididos em 5 provas, onde cada um teve um vencedor e esses 5 foram para as finais. Então vamos lá, vamos fazer uma análise das provas finais da Batalha do 100. Quem foi melhor, qual prova, o que aconteceu, o que nós podemos pegar de mentalidade, o que nós podemos aprender com isso. Vamos lá então. A primeira prova era a Batalha de Atlas. Mas o que era a Batalha de Atlas? Basicamente consistia em segurar uma pedra de mais ou menos uns 50 quilos sobre a cabeça, pelo maior tempo possível. Foi passando o tempo, o competidor foi desistindo, eram 4 no total, e 2 ficaram por muito tempo. E qual era a diferença desses dois? Realmente, eles tinham mais força, mas eles estavam com uma técnica diferente. Enquanto os outros seguravam, balançavam, não tinham uma estabilidade, eles simplesmente encaixaram ela no ombro e a cabeça e ficaram. Ficaram, até que não deu mais para um e acabou ganhando o mais forte, o que era mais preparado para isso. A prova era exatamente para eles, vamos dizer assim. O que surpreendeu foi o outro que conseguiu resistir muito tempo com ele. Quem ganhou foi o participante Strongman, que antes da prova ele já era praticante de Strongman. A segunda prova, o Fogo de Prometeu, consistia em uma prova com obstáculos, em que 4 competidores tinham que pegar 3 tochas. E o que não pegasse ia sendo eliminado. E cada vez que um era eliminado, eles retiravam uma tocha. Essa prova exigia resistência, mas exigia muita velocidade e agilidade, além da coordenação para pegar a tocha. Quem venceu foi o mais preparado, claro, a modalidade dele já existia um preparo, que era um atleta olímpico de luge, que é basicamente uma corrida com trenó no gelo. Só que ele pensou estrategicamente tudo que ele ia fazer, desde o pé que ele ia cair, depois de pular pelo primeiro obstáculo, até como ele ia sair correndo. Literalmente foi o estrategista dessa prova, além de ter um grande preparo. A terceira prova, as asas de Ícaro, basicamente era escalar uma corda e permanecer lá em cima, sem tocar o chão. E a corda ia descendo, ou seja, então tinha que continuar subindo à medida que ela ia. Nessa prova, ela exigia resistência, exigia força, mas exigia muita técnica, de saber escalar a corda. Nessa prova, não tinha outra opção. Basicamente, o competidor que ganhou era um socorrista de montanha. Então, basicamente, ele faz isso todo dia na sua profissão. Subir e escalar a corda. Ele fez com uma facilidade tremenda, além de ter uma estratégia. Que ele subia, descansava e à medida que a corda ia descendo, ele subia mais um pouco. Basicamente, ele nem se desgastou. A quarta prova, a cauda de urubus. Basicamente, era um pega-pega em circuito, numa pista de corrida. Onde tinham 4 competidores e o de trás tentava pegar o da frente. O que era pego era eliminado. Então o último a ser pego, ou no caso não ser pego, era o vencedor. Nessa prova exigia bastante velocidade e resistência. E à medida que a prova foi se desenrolando, os competidores, uns tentaram alguma estratégia, outros. Um tentou dar o sprint para cansar os outros competidores, no fim ele se cansou. Mas no fim, quem ganhou essa prova foi um competidor que a modalidade dele exige resistência, que era um praticante de crossfit. A quinta prova, a punição de Sísifo, basicamente consistia em levar uma pedra até um morro e descê-la, e fazer isso constantemente até todos os competidores desistirem. A pedra tinha basicamente 100 quilos. Então, essa prova exigia força e resistência, muita resistência. Nessa prova, competidores foram desistindo e sobraram 2 competidores. Um dos favoritos, que era um praticante de skeleton, e um ciclista, que a modalidade dele já exige muita resistência, além de ter pernas muito fortes. Ficaram os 2 e foram longos competidores, mostraram muita força, muita competitividade. Mas no fim, o ciclista, por ter mais resistência, conseguiu ganhar essa prova. E o praticante skeleton lutou até o último minuto, ele não queria desistir. Realmente ele desistiu quando estava esgotado. E o ciclista, observando o esgotamento dele, já foi pensando, a prova está acabando, eu vou dar meu máximo e vou passar. Ele já foi observando o oponente e ganhando um pouco de motivação com base. Nas semifinais, a gente já percebeu que era jogo de gente grande. Então, em quase todas elas, o praticante que venceu foi o mais preparado, sem dúvida. Ele tinha alguma relação com a prova. A característica dele se sobressaía nessa prova. Além, claro, de ter uma estratégia e a mentalidade firme. A pessoa focada no seu objetivo, eu vou ganhar e pronto, eu vou dar meu melhor. Além de também analisar o oponente, eu estou melhor que ele, eu estou vendo que ele está mais cansado, eu consigo mais um pouco, eu vou tentar mais. Basicamente, uniu tudo. Preparo, estratégia e mentalidade. Sem isso, eles não conseguiriam.
Calma, nós temos muitos ensinamentos que podemos tirar. Eu vou chegar nas finais, vou comentar um pouco das finais realmente, e depois a gente tira os ensinamentos de mentalidade que podemos usar na nossa vida hoje mesmo. As finais, a primeira prova. Basicamente, sobraram 5 competidores, um vencedor de cada prova das semifinais, que duelaram em 4 provas, onde cada um foi sendo eliminado em uma prova, até sobrar só um. Na primeira, foi o cabo de guerra, onde tinham os 5 competidores amarrados com correntes entre si. Todos eles estavam amarrados e cada um tinha que ir para uma ponta, pegar uma chave e se livrar do cadeado. Nessa prova precisava de muita força e estratégia. Então, além de agilidade para destravar o cadeado. Nessa prova, quem acabou caindo foi o socorrista de montanha, que realmente ele não tinha uma estrutura muito forte, ele não tinha muita força, apesar de ter agilidade e velocidade. Ele acabou sucumbindo na questão de conseguir pegar o seu cadeado, sua chave, ele foi o último a pegar. A segunda prova agora, virar quadrados. Essa prova foi feita em duplas, onde tinham quadrados brancos e pretos do chão e eles tinham que virar. Os quadrados eles eram branco de um lado e preto de outro. Então os oponentes, as duplas, tinham que ficar virando até que sobrassem mais da cor deles. Então nessa prova exigia muita velocidade, agilidade e principalmente resistência. Então nessa questão o praticante Strongman, o atleta de Strongman, já ficou um pouco para trás, onde ele era um atleta mais pesado, com menos resistência. E a sua dupla no fim sucumbiu. E para eliminar somente um, a dupla que perdeu duelou entre si, um x1. E novamente a resistência fez toda a diferença. E o atleta de CrossFit que ficou por último acabou ganhando do atleta de Strongman, porque o CrossFit tem mais resistência que um levantador de peso propriamente dito. Vale ressaltar ainda nessa prova que no início a gente já viu a mentalidade de alguns competidores. O atleta de Strongman já viu que essa prova era difícil para ele, porque exigia resistência. Então ele já viu que tinha que ganhar na primeira vez, que na repescagem provavelmente ele ia perder. Ao contrário dele, o competidor de CrossFit, que também ficou em último e teve que duelar com ele, já foi pensando, se eu perder a primeira prova, eu vou ficar com alguém mais fraco que eu e provavelmente eu vou ganhar, então certeza que eu vou passar. Os dois já pensaram em perder, de certa forma, e perderam. A mentalidade está muito grudada nisso, muito ligada com isso. Mas no fim, o que já pensou na vitória, tinha certeza de que ia passar, acabou se ganhando. Na terceira prova, sobraram 3 competidores. A prova era a corrida em triângulo. O que era a corrida em triângulo? Basicamente, você tinha que ir até uma outra extremidade do triângulo, tocar no sino e voltar à sua base antes do tempo tocar, do sinal tocar. Então, eles foram dando voltas e voltas e voltas, e à medida do tempo eles foram cansando. Nessa prova, perdeu o atleta de luge, daquele trenó no gelo, que, se nós formos observá-lo bem, ele já não tinha um preparo físico tão bom que nem os outros. Ele já apresentava ser um pouquinho mais gordinho, não ter tantos músculos aparentes, o percentual de gordura mais alto, e isso acabou desfavorecendo ele de certa forma. Mas mesmo assim, sem esse preparo todos que muitos competidores tinham, 90, 95%, vamos dizer assim, ele chegou entre os 5 melhores. Temos que olhar a mentalidade dele. Realmente ele teve uma mentalidade muito boa para conseguir chegar aqui. Não é fácil. A última prova, onde aparece o 1 do 100, o vencedor, o campeão. Nessa prova era a corda infinita. O que era? Você puxar uma corda até desenrolá-la do rolo. E era uma corda bem pesada. Nessa prova ficou o atleta de CrossFit e o ciclista. Então, essa prova exigia força, claro, mas muita resistência. E aí, facilitou para o atleta de CrossFit, onde o esporte dele demanda muita resistência. Basicamente, eles precisam ser muito resistentes. Além de ter uma estratégia, no final, quando todos estavam cansados, ele usou uma maneira diferente, ele usou seu corpo, puxou junto com a corda. Ele acabou vencendo. O ciclista tentou, a mentalidade realmente dele foi muito boa durante as semifinais e as finais. Ele era um dos atletas que realmente merecia ganhar, porque a mentalidade dele foi uma das melhores, sem dúvida. Além de ter o preparo, além de estar pronto para as provas, a mentalidade dele era muito forte. Mas na última prova, favoreceu o atleta de CrossFit porque exigia muita resistência. Além de puxar cordas, que é uma atividade que eles estão acostumados a fazer. Mas sem diminuir o atleta de CrossFit, ele também teve uma mentalidade muito boa. Ele estava focado sempre
que ele tinha capacidade, que ele ia ganhar, mesmo nas provas ficando quase em último. Ele passou às vezes em terceiro, às vezes em quarto nas provas anteriores. Nas primeiras provas ele nem foi notado, mas no final ele estava firme, forte, focado e ganhou. O que podemos aprender com a Batalha do 100? Sobre mentalidade. O que nós podemos trazer para a nossa vida, para usar tanto na nossa rotina, no nosso dia a dia, quando queremos emagrecer, quando queremos ganhar mais massa, quando queremos mais saúde, quando queremos mais rendimento no nosso dia. Vamos lá. A mentalidade é fundamental em tudo. Você tem que se manter firme, você tem que estar ciente do que você quer. Qual é o seu objetivo? Por que você vai fazer aquilo? Você tem que conseguir se manter firme, não se desestabilizar pelos outros, não se importar com o que os outros falam, o que os outros mostram ser, que muitas vezes não é. Você não pode se deixar levar pelo que o fulano mostra pra você que ele é. Quando no final ele é outra coisa, você tem que importar com você mesmo, com as suas atitudes. Você tem que querer ganhar, não importa como. Quando você estiver quase desistindo, tudo dando errado, você lembra, não, eu tô aqui por causa disso e eu vou continuar. Não tem desistir. Eu vou dar meu máximo, eu vou me esgotar aqui. Eu não vou desistir. Se eu tiver que parar, vai ser por uma força maior, não por causa de mim. Eu sempre vou dar o meu melhor, não adianta. A sua mente tem que estar focada, você tem foco no seu objetivo, que você vai ganhar. E outra, se mostrar forte. Nas adversidades, mostre para o seu adversário que você é muito forte. Mesmo que você não seja, você pode desestabilizá-los. Assim como você, olhando para ele, você pode se desestabilizar, o contrário também é válido. Mostre força, mas também não seja um ignorante, não seja um idiota. A sua força é sua, mas os outros também são à sua volta e podem te ajudar. Tenha boas relações. Todos podemos nos ajudar a ganhar, a chegar no objetivo, mas com foco, determinação e direção. Você gostou desse conteúdo? Ele te ajudou? Nesse canal tem muito mais conteúdos que podem te ajudar, tanto nos shorts quanto nos vídeos. Mas se tu quer acompanhar mais conteúdos diários, bons conteúdos, dicas de valor, me segue nas redes sociais, dá uma olhada aqui embaixo e vai lá, vê se alguma coisa te interessa e te ajuda. Me segue e compartilha, mostra para teus amigos, mostra para teus familiares. Provavelmente pode ajudar muito mais gente. Basta só você enviar a mensagem.